no limite extremo. É a palavra que veio ao meu coração para ministrar a sua vida nessa noite. Atos 16, verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-se para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Aí onde você está, vamos fazer uma oração. Baixe a sua cabeça, por favor. Querido Deus, querido Pai, existem pessoas que precisam ouvir Tua voz, mas existem pessoas que precisam obedecer. Fala conosco, Senhor. Fala a estes corações que ouvem a Tua palavra nesse momento. Que ela seja nesses corações como a espada de dois lados, que dividem intenções, pensamentos, desejos, divide a alma e o espírito. Fala com esses corações. Usa teu servo, que humildemente te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse texto ele é conhecido. Paulo ele viveu o ministério dele de forma plena. E ele viveu muitas situações de
perseguições, de dor. Mas ele era determinado em cumprir o chamado de Deus. E mesmo nas situações mais extremas, mais dolorosas, Paulo não perdia o sentido daquilo que ele era e que estava fazendo. Continuava fazendo a obra de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, há um relato do apóstolo Paulo numa situação, digamos que dramática. Quando você lê o relato da crucificação de Jesus, ou do período em que ele está sendo levado lá para o Monte Calvário, para a crucificação, para o Gólgota, às vezes a gente lê rápido e não degusta, ou não para analisar as palavras que são proferidas ali no Evangelho. Por exemplo, Jesus ele foi esbofeteado, bateram-lhe no rosto, cuspiram-lhe. Jesus ele foi esmurrado, Jesus ele foi chicoteado. E chicotear naquela época não era apenas um chicote, era várias pontas, e eles amarravam normalmente alguma coisa cortante na ponta, para ferir mesmo, pedras cortantes, ou algum tipo de material, ferro cortante, e a pessoa apanhava, era a dor e era o corte também. Aqui trazendo para o apóstolo Paulo, que mal ele fez para sofrer tanto? Roubou alguém? Se meteu na vida de alguém? Mentiu? Não. Ele ia diariamente a um local de oração, enquanto no caminho uma moça, uma adolescente, todos os dias ficava gritando sobre a caravana de Paulo, Silas e os demais irmãos daquela área. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, lhes pregam o caminho, e ficava falando. Até que um dia Paulo ficou indignado com aquilo. Verso 18 diz que ela continuou fazendo isso por muitos dias. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele lhes anuncia o caminho da salvação. Meu amado, alguém pode dizer assim: o que essa moça estava dizendo demais? Você pode dizer nada, ela está falando a verdade. E por que Paulo então se chateia, se irrita? No verso 18 diz que Paulo ficou indignado, revoltado. Nós não precisamos do diabo para nada. Nós não precisamos de demônios para nada. Nós não precisamos de demônio para nos ajudar em nada, para nos anunciar nada. Nós dependemos somente de Deus. E ali era um demônio na vida daquela moça, fazendo como que uma provocação ao apóstolo Paulo, um espírito de adivinhação. E agora ele estava fazendo como que uma provocação ao apóstolo Paulo, como que adivinhando quem era o apóstolo Paulo. O demônio estava se utilizando da situação para o seu próprio engrandecimento, o engrandecimento dele diante do apóstolo Paulo. Porque se ele está falando uma verdade sobre o apóstolo Paulo, então qualquer outra pessoa com que ele dissesse vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa ia se submeter, uma vez que ele estava falando a verdade sobre aqueles homens de Deus, então ele podia falar sobre qualquer coisa. É isso que as pessoas se enganam e começam a dar crédito a demônio, como diz a Bíblia.
Você, meu amado, minha querida, meu querido, não receba recado do diabo. Ainda que o diabo diga que você é uma bênção, não aceite vindo dele. Seja você uma bênção, mas não vindo da boca dele. O apóstolo Paulo, uma hora olha para aquela situação e diz: em nome de Jesus, saia dessa moça. Mesma hora saiu, ela foi liberta. Que mal ele fez? Nada. Então, querido, eu quero começar chamando a sua atenção. Não é porque você faz o bem que você não vai sofrer. Não é porque você não anda na linha que você não vai sofrer. E é justamente por você andar na linha que você vai sofrer. Por você ser santo que você vai pagar um preço. Porque você querer as coisas certas que você vai pagar um preço. Não foi no primeiro dia que Paulo expulsou aquele demônio. Mas eles começaram a se engrandecer, se utilizando da vida do apóstolo. Esses homens aí. Nós não queremos o diabo fazendo marketing para nós. Nós não precisamos do diabo contribuindo com a obra. Nós não precisamos do diabo contribuindo com o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Ah, vendi ali 1 quilo de droga, vou trazer para a igreja. Não traga não, vou dizimar, não dizime não. O reino de Deus não é mantido pelo pecado. O reino de Deus não é mantido pela prostituição. O reino de Deus não é mantido pelo mundo. O reino de Deus é mantido por servos que são fiéis, como foi ministrado agora há pouco, que tem o prazer e o privilégio de sustentar e contribuir com a obra do Senhor. O reino de Deus não é cabide do inferno, não. O reino de Deus é de Deus, é puro, é santo e é limpo. Então ela começou, aquele demônio começou a se utilizar daquela menina para fazer chacota e se engrandecer. O apóstolo Paulo diz: em nome de Jesus, saia. Amém? Eu queria que você prestasse atenção no que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Ou vai começar a falar agora. Se você está buscando fazer a vontade de Deus, você poderá ser levado a limites extremos e a se deparar com situações que você não imaginava na sua vida. Eu quero servir a Deus. E aí você vai começar a pagar um preço por isso. E a ser levado por limites extremos. Na família, no trabalho, na escola, faculdade, no meio que você convive social. Porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi levado ao extremo na situação que ele estava vivenciando. Alguém poderia dizer assim: está vendo aí a menina? Ela revelou quem era Paulo. Olha, a menina revelou o que vai acontecer comigo amanhã. E aí pagavam para ela. Para você entender mais ou menos, eu acho que algumas pessoas não estão ainda compreendendo. A igreja do Senhor na terra, vamos dizer assim, aqui, nós, a igreja, ela precisa de recursos. Às vezes você quer fazer um empreendimento para a igreja, uma construção, ou mandar missionários, e ali demanda recursos. Todas as semanas você vê recursos aparecendo assim, ó, bombando, dizendo 20 milhões, 15 milhões, 30 milhões. De que eu estou falando? Hein? Alguém me ajuda? De que eu estou falando? Da Mega Sena. Da Mega Sena. É um dinheiro imoral? Não. É ilegal? Não. Então vamos amanhã fazer a filinha lá, irmão? Todo crente na filinha da Mega?
Todo mundo jejuando e orando por os números associados. Bolão da igreja, você imaginou? Bolão da igreja. E o pastor revelador aqui. Anote aí, irmão, bolão da igreja da semana vai ser 04, 05. Parou por aí, viu? Senão daqui a pouco você começa a acertar. Esse pastor, pelo amor de Deus. Você já acertou? Eu sempre acerto. 04, 05 sai quase toda semana sai. 18, 21, 22. Vamos ver se tem aqui que cheguei lá, estava numa lotérica fazendo pagamento, tinha 3 números que eu tinha dito no culto, que eu lembrava. Olha, eita Jesus, ainda bem que ninguém jogou, né? Mas se você imagina isso, aí você fala assim: então por que a gente não joga? Porque jogo é dito de quê? Jogo é de azar. Jogo é do diabo. Aposta. Ele faz com que milhões percam para que 1 ou 2 ou 3 ganhem. E reino de Deus não é do azar e nem é da sorte, é da bênção. Todos são abençoados. O maná desceu e todo Israel comeu. As codornizes foram enviadas e todo mundo comeu. A rocha verteu água e todo mundo bebeu. O mar se abriu e todo mundo passou. Jesus multiplicou os pães e os peixes e todo mundo comeu. Então, se o Senhor te abençoa, abençoa a mim e abençoa a todos, porque Ele é abençoador de todos nós. Nós não vivemos pelo azar dos outros e nem pela sorte dos números. Nós vivemos pela fé. Senão o irmão ia narrar. Naquele demônio diz: sai dela. Sai dessa menina que está revelando os números da Mega Sena. Se você contribui com 25% do valor da sua aposta Mega Sena, a menina vai dizer os números. Por que ela vai dizer o número? Porque ela está revelando aquele homem, aqueles são os servos do Deus Altíssimo, eles estão ensinando a vocês o caminho da salvação. Há algum errado nisso? Alguma mentira disso? Não! Mas era o diabo que estava fazendo o marketing dele. E nós não nos submetemos ao marketing do inferno. Nós dependemos de um Deus que nos abençoa quando quer, que abre a porta quando quer, que fecha a porta quando quer, que se quiser Ele dá, se Ele não quiser não dá, e a gente continua sendo servo de Deus. Amém? Entendeu agora? Deu para você entender agora o início? O que acontece então com o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de viagem? Por eles terem, Paulo ter expulso aquele demônio, para dizer assim: não, você não vai mais ficar dizendo número não, você não vai me usar para crescer não. Você não está entendendo ainda que o diabo está se utilizando de crentes para fazer o marketing dele neste mundo. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta, e quem não é por mim, meu irmão, não existe dois lados, não existe meio termo, só existe um lado ou outro, ou você é ou você não é. O diabo está se utilizando da igreja do engano. A pessoa é mais ou menos crente, a pessoa é mais ou menos salva, a pessoa é mais ou menos santa, a pessoa é mais ou menos da igreja, a pessoa é mais ou menos, e ela também é mais ou menos, ela vai para o céu. Ela não vai, porque no céu não entra mais ou menos. Na verdade, no céu a Bíblia diz que nem um corpo com corrupção não entra. Ele tem que ser transformado num corpo incorruptível, um corpo de glória. Então, meu irmão, ou é ou não é, ou está dentro ou está fora. Eita, como é que foi radical. Não. Jesus disse para aquela multidão lá em João capítulo 6: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se alguém for pegar na letra, vai dizer assim: Jesus está falando de beber sangue, vampiro, comer carne, canibal. É isso que Jesus estava falando? Nada disso. Ele estava falando de comunhão extrema, profunda. Você tem que ter uma comunhão comigo profunda, verdadeira.
Então, querido, Paulo, então, por expulsar o demônio daquela moça, ou melhor, por ele quebrar a empresa de marketing do inferno, do diabo naquele lugar, prendeu os marqueteiros. Jesus quebrou os marqueteiros. Olha os marqueteiros. A moça agora não tinha mais um computador potente para poder revelar o futuro, as coisas. Ela não tinha mais como descobrir o mercado. Ela agora era uma menina comum. Ela não tinha mais um demônio. Porque o demônio foi mexer com o reino de Deus. E o reino é de Deus. Mas o que é que acontece, querido? Se estivéssemos falando de algo que nos enche de joias, riquezas, nós estaremos se enganando do mesmo jeito. Depois de Paulo realizar aquele momento especial de libertação daquela moça, ele passa então a viver uma situação extrema. Ele é levado para os magistrados, os juízes da cidade. Ele é acusado, ele é sentenciado e a sua sentença é executada. Imediato. Sem nem direito de advogado, nem direito de falar, nem direito de se explicar, nem direito de nada. Paulo é acusado de ter, verso 20, diz: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade. É acusado de perturbação. 21, propagando costumes a nós romanos não é permitido, nem aceita praticar. Acusado de perturbação e de desordem, de descumprimento da ordem social. Essa é a acusação de Paulo. Os magistrados então ouvem a acusação e promovem a sentença. Os magistrados, verso 22, ordenam que eles sejam tiradas as roupas e foram açoitados. A execução da sentença. O início da execução da sentença é uma surra. Alguém pode dizer assim: ô glória, apanhei por Jesus. Mas começou só, irmão. Eles foram açoitados, sem roupa, porque era já para que a surra fosse na pele, não tivesse proteção de roupa. Verso 23 ainda é mais específico, diz assim: depois de serem severamente açoitados, quer dizer que eles apanharam até não ter mais força que neles batiam. Eles apanharam até os seus executores cansarem. Era como se fosse quase a morte. Apanharam. Depois que levaram uma severa surra, eles são levados para o cárcere. E o carcereiro recebe uma instrução para vigiá-los. Como é que alguém que apanha como eles apanharam, agora tinham que ser vigiados, porque só se vigia quem é perigoso. Vigie, cuidado com esses dois, eles são perigosos. O carcereiro, com medo da situação que ele estava sendo envolvido, os prisioneiros, você imagine, se você trabalha no presídio Edivaldo Gomes, é assim o nome do presídio aqui? Acho que é isso. E você é agente penitenciário aqui do Edivaldo Gomes, Petrolina, Pernambuco. E diz assim: olha, está sendo preso, levado para o Edivaldo Gomes, Bin Laden. O segundo lá no comando é Al-Qaeda. O segundo. E assim, tipo assim, uns 4 terroristas estão sendo levados aí. Não vou dizer nem na FUNASA, estou aqui no Edivaldo, aliviando para vocês aí da FUNASA. Imagina
o que os agentes vão pensar. E ainda o diretor do presídio diz assim, ó, cuidado com eles. O camarada vai botar numa cela, vai botar corrente, vai isolar a cela, vai botar vigia, não é assim? Medo de que algo, e ainda mais, vai chamar a polícia, acionar o batalhão, dizer assim, olha, põe guarda aqui na frente, porque pode ter uma tentativa de resgate dos presos. Foi isso que eles disseram com Paulo e Silas, dois que apanharam até não ter mais nem força para respirar. Vigia, o carcereiro ficou assustado com os dois, trouxeram 2 terroristas, levaram os dois para onde? Para o subsolo da prisão, cárcere interior. Verso 24 diz, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, é o subsolo da prisão. Mas se você pensa que a prisão naquela época era uma coisa como de hoje, que não é essas coisas, mas na época era pior, querido, não era de concreto, não existia saneamento básico nos lugares. Então a prisão, o interior, era a parte onde os dejetos de cima caíam para baixo, para não entrar em detalhes. Paulo e Silas estavam todos rasgados os seus corpos de tanta surra, e eles ainda estão na parte inferior do cárcere, onde a urina, vou ficar só com ela, de cima escorria. Mas eles podiam ficar se escondendo, né? Não, lê o versículo, continuando o versículo 24, diz assim, que prendeu seus pés aonde? No tronco. Eles ficaram numa posição de imóveis, imobilidade, sem poder se mover. Eu não estou sendo dramático, meu irmão, estou lendo o texto como está escrito na Bíblia. Por quê? Porque eles estavam sendo levados ao extremo. Eu estou falando para você prestar atenção naquilo que Deus está falando ao teu coração. A primeira coisa que eu quero lhe dizer: não espere compreensão. Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma jovem, era para que ele fosse compreendido. Rapaz, ele foi para ajudar aquela moça, que era uma escrava, ela estava sendo dominada por um demônio, mas eles não foram compreendidos. Não espere ser compreendido pelo bem que você faz. Não espere ser compreendido na sua casa, na sua família, no seu trabalho, pela boa pessoa que você quer ser, que você é, que você se esforça. Eles não vão te compreender. Não fique triste por não ser compreendido. Ele foi acusado, ele foi condenado e ele foi executado na pena. Ninguém sequer ouviu Paulo para dizer assim: mas eu apenas expulsei o demônio. Como se tivesse uma outra pessoa ali que o demônio podia expulsar também o demônio. E eu só expulsei aquele demônio da moça porque todas as vezes eu passava livremente para ir para um lugar de oração e o demônio ficava nos perturbando. Se não tivesse colocado ele na nossa frente, eu não tinha feito nada, mas eles começaram a nos perturbar. Então eu apenas mandei que o demônio saísse. Eu não toquei na moça, eu não tirei nada dela para mim. Então, querido, Paulo não foi ouvido, não foi compreendido. Você não vai ser compreendido. As pessoas estão te questionando porque você não anda mais nos lugares que você andava com elas, porque você não frequenta mais os lugares que você frequentava. Estão te chamando de orgulhoso, orgulhoso, orgulhosa, santinho, santinha. É assim que te dizem, é assim que falam. Metido a isso, metido aquilo, agora é metido, agora só quer saber de Deus, como se a gente não tivesse Deus também. Só fala de salvação como se eu também não fosse para o céu, eu também vou para o céu. Não espere ser compreendido, Paulo não foi. Não espere ser compreendido, porque você não será compreendido. Nós vamos agora adentrar no Salmo 27. Deixa esse texto aberto e você vai abrir sua Bíblia no Salmo 27.
Abre a sua Bíblia aí no Salmo 27. Você está esperando ser compreendida? Porque você combateu o pecado. Porque é mais fácil dar a mão ao pecado e aceitar o pecado. Não, mas é normal. As pessoas fazem isso mesmo. Não, não é normal. As pessoas não têm que fazer isso. Se Adão tivesse dito a Eva: você comeu, você morra. Eu não vou desobedecer a Deus. Deus teria feito de outra costela outra Eva. Mas Adão se abraçou ao pecado, ao erro do outro. Quando nós nos abraçamos ao erro das outras pessoas, por pena, por compaixão, ou para não achar que é nada de mal, o castigo vem sobre Adão, o castigo vem sobre Eva, o castigo foi sobre a serpente. Não. Eu não vou andar com isso. Eu não vou compartilhar disso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não faço parte disso. Não espere ser compreendido. Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Pode vir o que vier, eu vou ficar firme no Senhor. Você pode dizer um amém bem forte? Nós estamos entrando agora com Paulo no limite. O exército contra ele, a cidade contra ele. A segunda coisa que nós aprendemos: se necessário, vá até o fundo do poço. Você não vê Paulo dizendo assim: não, peraí, eu vou chamar o demônio de volta para a menina. Bateram em Paulo, surraram Paulo, levaram Paulo para o fundo do poço, literalmente o fundo do cárcere. Mas Paulo permaneceu firme. O que fiz está feito, e o que fiz em nome do Senhor, e o que fiz em nome do Senhor é bíblico, é correto. O que você está fazendo saindo do pecado é correto, o que você está fazendo se abandonando as coisas erradas é correto. Não fuja disso. Vá até o fundo do poço. Eu vou ser demitido, eu vou perder amigos, eu vou perder emprego, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Perca o que tiver que perder, mas não perca uma coisa: a sua fé em Deus e a sua santidade no Espírito Santo. Não se venda, não se entregue, não se troque. Paulo, machucado com Silas, sofrendo com Silas, jogado no cárcere, no fundo do cárcere, mas continuava lá firme e forte. Tem gente que na primeira ameaçazinha de emprego, na primeira ameaçazinha no trabalho, na primeira ameaçazinha na família, na primeira ameaçazinha de perder alguma coisa, já começa a fraquejar. É uma fé tão fraca, que o diabo sabe: a rocha aquela ali não aguenta nada. Por isso que a gente canta aquela canção, e às vezes eu canto aqui, canto uma antiga canção lá na década de 80. Se as águas do mar da vida vierem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Amém, irmão? Vai sufocar? Segura na mão de Deus e anda, caminha. Se você não pode andar sobre as águas, pelo menos vai sendo arrastado pelo Senhor pelas águas. Mas não abandona, não larga, não foge.
Se necessário, vá ao fundo do poço. Mas não abandone a fé. Você não vê Paulo dizendo: estou arrependido. Para que eu fui expulsar o demônio daquela menina? Você não vê isso, você não vê palavra de Paulo nisso. Você não vê Paulo dizendo assim: não, eu vou chamar demônio. Por favor, meu filho, volte para ela. Ô, seu cidadão, perdoe aí por ter mexido no seu negócio. Não. O Evangelho mexe no pecado, nos negócios do pecado. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que vivia no jogo não joga mais. Ele agora vai buscar o Senhor. Ele agora vai viver pela fé. Ele agora vai dar prejuízo para o diabo. É por isso que o pecado, para te tirar de dentro da igreja, te oferece de graça. E Deus, para te manter na igreja, é pela graça. Não é por força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer sair, saia. Mas se quiser ficar, eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que peleja por ti. Eu sou o Deus que trabalha por ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu sou o Deus que trabalha por você enquanto você dorme. Amém? Aí no Salmo 27, verso 10. Salmo 27, no verso 10. Você teria essa coragem? Olha Davi, a situação de Davi. No fundo do poço ele diz: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Porque pai e mãe é sinônimo de proteção. Pai e mãe é sinônimo de retaguarda, de herança, de força, de casa, de família. Ele disse: meu pai ou minha mãe me abandonar, Deus não me abandona. Eu tenho Deus. Eu não estou abandonado nesse mundo. Ainda que meu pai ou minha mãe me abandonasse, o Senhor me acolhe. O Senhor me acolhe. Deus cuida de mim. Deus é o meu pai. Deus é minha mãe. Deus é minha casa. É isso que está escrito no Salmo 91. Eu habitarei no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu vou descansar. E eu direi: o Senhor é o meu Deus, é a minha fortaleza, é meu refúgio. Eu não temerei demônio de dia, de noite, de madrugada. Eu não temerei o mal de lá, de cá, não. Porque eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. E o meu Deus é real. É real. E aí você voltando lá em Atos dos Apóstolos, deixa aberto Salmo 27, a gente vai voltar. Em Atos dos Apóstolos diz assim que eles apanharam porque não foram compreendidos. Não compreenderam Paulo e Silas o que eles fizeram. Eles foram acusados, sentenciados e executados a sua sentença. Lá na frente tem ele dizendo assim: olha, eu sou cidadão romano. E o direito romano é um dos direitos mais antigos que existe. Aí os operadores de direito que não vai me deixar falando só. O direito mais antigo que existe é o direito romano, dos mais antigos, o grego romano. Mas como é que você vai acusar, sentenciar e executar um cidadão romano sem ele se defender, sem ele dizer nada? Mas bem, fizeram isso com Paulo. E Paulo vai, apanha, sofre, é lançado no fundo do poço. Mas querido, aí vem o detalhe. Verso 25 do texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas. Vamos ler a Bíblia do herege. Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando que eram crentes, que não devia ter feito aquilo com o demônio, que pegasse leve com o demônio,
Atos 16, 25, Bíblia do Herege. Paulo e Silas estavam dizendo: Deus, eu não aguento essa vida, eu vou me desviar hoje. Paulo e Silas estavam dizendo assim: eu vou para balada, toca um funk aí. Isso é a Bíblia do herege. Mas a Bíblia do crente diz que Paulo e Silas à meia-noite estavam orando. E eles estavam cantando hinos a Deus. Amém, irmão? Eles estavam, a carne de Paulo estava rasgada. O lugar era imundo onde eles estavam, úmido, sem luminosidade, tudo de ruim que você pode imaginar eles estavam. Mas não há uma boca de um servo de Deus uma murmuração. Não há num servo de Deus um arrependimento e querer voltar atrás e ir para o mundo e se desviar e se afastar. Dois servos de Deus que meia-noite começam a orar. Ó Deus, tu me sondas e me conheces e sabes o meu assentar, o meu levantar, quando eu deito, quando eu acordo. Ó Deus, ainda que as palavras não sejam produzidas na minha boca, tu já conheces na minha mente. Salmo 139. E aí eles começam a louvar. Eu queria ver se consegue aquela música: mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Daqui a pouquinho. Que é esse que eu acho que Paulo, se tivesse no dia de hoje, ele estaria. Mas digamos que o Nani volte lá para Paulo e diz assim: Paulo, a letra é essa, ó. A letra que tu cantou é essa, né, Paulo? Porque eles estavam orando, eles estavam cantando hinos, mas eles estavam também testemunhando, evangelizando, eles estavam fazendo coisa tremenda. Quando é que Deus quer te usar? Quando todos esperam que você desista. Quando todos estão esperando que você murmure. Quando todos estão esperando que você dê para trás. Deus quer te usar. É aí que Deus vai te usar de forma linda, maravilhosa. Quando você disser assim: eu não tenho nada, Ele disse: então eu sou teu tudo. Não é isso que está lá em 2 Coríntios capítulo 12? A minha graça é suficiente para você, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa é aonde? Na sua fraqueza. E ele estava lá louvando a Deus e conversando com Deus. Então, a terceira e última coisa que eu quero falar nessa noite, que vai dividir em 4: mude o seu entorno. Mude o ambiente em torno de você. Querido, como é que você é um servo de Deus e no ambiente que você vive só tem murmuração e você também murmura? Só tem reclamação e você reclama? Só tem tristeza e você é triste? Só tem deprê e você é depressivo? Só tem gente que fala para trás e tu é um dos que fala? Só tem gente que não crê e tu é um daqueles que não está mais crendo? Mude o entorno da tua vida, do ambiente que você vive. Comece a declarar a palavra, comece a profetizar com fé, comece a dizer: esse negócio vai mudar. Eu tenho um Deus que é Deus poderoso. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Josué. Em vez daquele homem se entregar, ele começa a orar, ele começa a cantar, ele começa a mudar o ambiente ali. Eu imagino que os outros presos assim, esses camaradas eram para estar reclamando, inventar ele fazia oh meu Senhor, eu canto. Vai, Silas. Mesmo que não haja peixe. A dor, querido. Ele estava fazendo era música com a dor.
É assim que você tem que fazer na sua vida. O ambiente do seu trabalho encha da glória de Deus. Cante, louve, ore, profetize, bote música de louvor a Deus, coloque a palavra de Deus como uma prioridade na sua vida. E a pessoa lá do seu lado doente, sofrendo assim: mas eu tenho um Deus que cura, o nome dele é Jeová Rafá. A outra pessoa lá está quebrada: mas eu tenho um Deus que é o Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão, ele provém de onde não tem, ele traz resistência que não existe. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, ele é o Deus da batalha, ele é o Todo-Poderoso. É assim que você começa a declarar, é assim que você começa a falar: o meu Pai, disse Jesus, trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu tenho um Deus que não para. Encher o ambiente, pô. Ninguém queria mais sair da prisão. Imagina se chegasse um habeas corpus meia-noite assim: preso fulano de tal, chegou sua liberação. Eles deixam para amanhã de manhã. Não vou agora não. Mas rapaz, tu foi livre? Quero não, vai, tá bom demais aqui o culto. Irmãos, temos que terminar o culto, viu? Não, pastor, vai mais um pouquinho. Lembra de Pedro lá no monte da transfiguração? Senhor, tá tão bom aqui. Eita Jesus, tá tão gostoso aqui. Vamos fazer uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. A gente fica aqui. Eita, que a gente vai ficar aqui, ó. Vamos acampar nesse monte aqui um bocado de tempo aqui, Jesus. Os presos estavam contaminados com o amor, com a fé, com a perseverança de homens que estavam no fundo do poço. Ei, tu quer uma arma para se matar? Ele disse: não, não vivo mais eu, meu filho, Cristo vive em mim. A minha vida eu não tenho mais, eu já entreguei para meu Jesus. E a dor? A Bíblia diz que o Senhor fofa a cama do justo. É o Senhor que fofa a cama do justo. Para quê? Para o justo não sentir dor na cama. Está acamado, o Senhor vai lá te confortar. Eu estou contigo. Queridos, no Salmo 27, volte lá, Salmo 27, verso 13 e 14, diz assim: apesar disso, apesar de quê? De todo o sofrimento de Davi, ele diz: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Sabe, eu vou viver. Tem aquela canção que a gente canta, né? Não morrerei, não morre não. E tem a fé de Abraão. Vai a Davi dizendo assim: eu não vou morrer até ver a bondade de Deus se cumprir. Ei, meu irmão, quem foi que disse que é game over para você? De jeito nenhum, ainda está funcionando o negócio. Não, enquanto meu Deus não apertar o botãozinho lá vermelho de desliga, não está desligado nada. Enquanto meu Deus não disser assim, pare, não está parado nada. Enquanto meu Deus disser assim, terminou, não terminou nada. Meu Deus é quem dá a palavra final, é Ele que diz. Estou aqui no cárcere, a lama descendo aí de cima, mas a gente glorifica. Oh Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus bondoso, eu te louvo. Meu irmão, eu acredito que até os outros presos evitaram fazer alguma coisa naquele momento para não descer para lá, para não cair em Paulo e Silas, porque Deus começa a mudar a história. Oh glória. E aí Davi ainda diz em Salmo 27, verso 14, ele diz para você: olha, espere no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: seja forte, coragem, espere no Senhor. Vai, leia aí, vá, leia. Está na tela para você, vá. Salmo 27, 14, liga lá. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O homem está lá amarrado às pernas para não fugir, vigiado, sofrendo, cheio de ferida. Você está pensando que ele não estava ferido? Estava ferido. E ele estava dizendo: fica tranquilo aí, espera no Senhor, seja forte, rapaz.
Câmara lá em cima, esse moço aí, eu estou condenado à morte. Seja forte, confia no Senhor, Deus vai te tirar dessa. Mas tu está aí embaixo. Eu disse, estou aqui, mas meu Deus está em cima. Meu Deus está em cima. Meu Deus pode todas as coisas. Tu mude o entorno, querido. Sabe o que você precisa? Mudar o ambiente da sua casa, mudar o ambiente do seu trabalho, mudar o ambiente da sua escola, mudar o ambiente da sua família. Muda o ambiente, enche da glória de Deus. Lá vem dar dor. Qual é a dor de hoje? Hoje eu estou com dor no pé, dor no joelho, dor no fígado, dor no baço, dor nos olhos, dor na cabeça, dor nas orelhas, dói tudo, dói tudo, dói tudo. Toda a dor. O que é que está doendo? Não importa. Eu não vim falar de dor, eu vim falar do Deus que cura. Eu não vim falar de sofrimento, eu vim falar de resgate, de restauração, de transformação. Semana passada nós pregamos da doença que estava para morrer Eliseu. O homem estava doente para morrer, o rei vai visitar, ele abençoa o rei. Ele profetiza no rei. Meu irmão, o camarada está para bater as botas, mas ainda é usado por Deus, e é ousado. Ô meu rei, vai-se embora que já vamos morrer. Oh Jesus, morre não morre, estamos aqui nas últimas. Que história é essa, irmão? Quando o Senhor fechar, fechou. Mas enquanto está aberto, a gente vai lá. Continuamos sendo uma bênção na vida das pessoas. Abençoe, mude o ambiente do seu lugar. Mude o ambiente da igreja. Comece a declarar, vai acontecer mistério, vai acontecer transformação. Deus vai fazer maravilhas. Amém? Mude o seu entorno. E aí o Senhor mostrava 4 coisas aqui. Primeiro, louve a Deus na dor. Quem é que na Bíblia aprendeu que o louvor liberta? Saul, traz Davi. O demônio chegava, aí traz Davi. Davi começava a tocar. E o demônio saía da vida de Davi, ou da vida de Saul. Meu irmão, encha o seu carro, encha a sua casa de louvor. Desliga a FM. Desligue rádio, desligue isso, aquilo. A não ser que seja um rádio bem evangélico. Tem uns que são mais ou menos. Eu não quero entrar em detalhe, não. São louvores. Cante louvores a Deus. Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. A segunda coisa, converse com Deus, Ele está te ouvindo. Sabe para que a oração serve? Para falar com Deus, não é? Serve para falar com Deus, mas serve também para evangelizar o que está próximo de você. Quando você está orando, alguém está ouvindo. No caso deles. E quando Deus responder, a pessoa diz, ele orou e Deus respondeu. Comece a orar pelos teus problemas. Quando alguém disser assim, você não tem direito, eu vou orar. Deus, faz com que o meu direito exista. Abre a porta onde não tem. Porque quando Deus fizer isso, querido, sabe o que vai acontecer? Alguém que ouviu a tua oração vai dizer assim, rapaz, eu vi essa pessoa orando. O Deus dele responde mesmo. O Deus responde. Qual Deus que responde com fogo? O Deus de Elias. E os outros? Não responderam nada. Encharcou. Responde, Baal, responde. Bora, Baal, acorda, rapaz. Não se preocupe, não. Os outros deuses não existem, mas o seu existe. E o seu, como diz no Salmo 115, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mão e apalpa. É Deus vivo, é Deus existente. E quando Ele diz eu faço, eu faço. Então ore. Terceira coisa, vai haver um mover só no teu problema. Não consta nos estudos científicos que o sol parou algum dia no mundo, mas parou para Josué. Parou para Josué. Não consta nos estudos geológicos que houve um terremoto nessa região nesse período. Não consta. Mas houve um terremoto na prisão em que Paulo e Silas estavam.
Então o mover de Deus vai ser ali no teu problema. Onde é que está o teu problema? Deus vai mover aí, no teu problema. É só naquela agência Deus vai mover. É só naquele lugar Deus vai mover. É só ali onde está o teu problema. Então Deus vai mover no teu problema. E quarto e último, mantenha sua lucidez e o seu caráter. Crente que é crente de verdade se mantém lúcido e tem caráter permanente. Na hora que o terremoto chega, todas as cadeias, todas as portas quebraram, abriram, todas as correntes se partiram, o tronco que Paulo estava se partiu. Terremoto foi a laser do céu, assim, ó, tremendo ali, Deus. O carcereiro, quando viu aqui as portas do presídio que ele tomava de conta, tudo aberto, ela puxou a espada e disse: vão dizer que eu soltei todos os presos, ainda mais os 2 terroristas que estavam lá embaixo. O camarada botou a espada aqui, ó, para se matar. É a hora que entra um verdadeiro servo de Deus, lúcido, com caráter. Ei, moço, não faça isso não, está todo mundo aqui. Bora, todo mundo saindo aí das portas das celas. Se apresenta aí, ó. Está todo mundo aí, ó. E nós estamos aqui, ó. Está todo mundo aqui. Lúcido, com caráter. Podia, sabe o que? Dizer assim: vamos deixar ele se matar, né? Crente sem caráter é assim. Quando Deus moveu a mão na tua cara, meu filho, mexeu com o nenenzinho do papai. Quando Deus pegar você vai, eita, crente vingativo que não vale R$1. Que tipo de crente você é? Ele olha para o carcereiro e diz assim: não faça isso não, moço. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. É Deus agindo. É Deus, é o meu Deus fazendo obra de maravilha, querido. Seja lúcido, meu irmão. Achou o dinheiro, não é seu, devolva para o dono. Te deram um troco errado, devolva o troco. Não se passe de besta não. Eita, um dinheiro apareceu na minha mão. Que apareceu na tua mão? Um crente fazendo isso, querido, ele é pior do que um ímpio. Mas um crente de verdade, ele é como Paulo e Silas. Eles gritam para o carcereiro e dizem: olha, não faça isso não. Verso 28, Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Não precisa você cometer nenhum suicídio, nada de extremo. Ele é levado acima. Ele pergunta o que é que ele deve fazer para conhecer esse Deus que destrói uma prisão, mas não mata um prisioneiro. O mesmo Deus de Paulo que lá no Atos 27 destrói um navio, mas não mata um tripulante, não mata um passageiro do navio. Todo mundo sobreviveu, mas o navio não sobrou. Aqui a prisão, vamos dizer assim, se acabou, mas nenhum prisioneiro morreu soterrado, nenhum prisioneiro morreu com a porta caindo na cabeça dele, e ninguém fugiu. Que Deus é esse? É o Deus de Paulo, é o seu Deus. E aí Paulo é levado lá, ele então leva Paulo para casa, Paulo e Silas. Chegando em casa, a Bíblia diz aqui que ele cuida das feridas de Paulo e Silas. Ganhou um irmão, ganhou um enfermeiro, ganhou um cuidador. E ainda mais, comeram, estavam com fome, apanharam a tarde toda, passaram a noite toda na prisão. Chega lá, ainda recebe um jantarzinho, batiza a família dele, e ele à noite, e Deus ainda dá uma noite de sono tranquila, abençoada para Paulo. Mude o ambiente do seu lugar. Na minha casa só entra a bênção. Não entra não, isso aqui na minha casa não. Pode passando. Na minha casa não. Amém? Vamos cantar essa canção? Põe a letra aí.
O presbítero vai nos ajudar aí. Você sabe que eu cantando sou um excelente pastor. O último CD que eu gravei foi para o espaço, enviei lá para Marte. Os marcianos levaram. Amém? Solta o som aí. O louvor pode chegar, viu? Os outros levitas para tocar, ajudar aqui, ó. Bora, chega. Os que cantam também, pode chegar, se estiverem aí. Quem sabe essa canção? Vamos? Bota aí, bota no celular, vai. Louvarei, louvores. Vai você. Cessarei meu canto, não pouparei. Paulo e Silas, a carne, você mesmo na dor, para meu Senhor. No início. Cessarei. Quero ver sua voz. Meu canto não pouparei. A carne mesmo na dor, para meu Senhor. Mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, declare a Ele, para meu Senhor, mesmo que não haja, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Arde no meu coração uma alegria que invade o meu ser. Exaltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Aproveitar e fazer o quê? Lá no cárcere eu vou adorar. Adore! Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja
estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o que acontece? Eu não posso, não retroceder, não. De adorador, declare a Ele: te amo, te adoro, Senhor. Você, mesmo que pensa em Paulo no cárcere, todo ferido, louvando e orando. Fica fora, demônio. Eu continuo servindo a meu Deus. Eu te adoro, Senhor. Ele queria cantar aquele. Olha aquela frase: nação. Declara: eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Eu vou aproveitar o momento. Levanta as mãos, declara: e vou adorar, mesmo que não haja, mesmo que não haja. O meu Deus permanece fiel. Como Paulo,